agora no livro de Ezequiel. Glória a Deus. Obrigada, irmão. Aleluia, Jesus. Você pode estar abrindo a Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 2. Glória a Deus. Nós vamos ler o verso 1 e 2 do capítulo 2 do livro de Ezequiel. Eu estou lendo nessa hora a Bíblia na versão Shed. Essa voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, diz o Senhor Jesus. Ainda oramos ao Senhor nessa hora, e eu quero pedir a Deus nessa hora, que em nome de Jesus, abre a porta do céu, Senhor, nessa hora, e envia anjos com brasas na mão, e renova a tua igreja de tal forma nessa hora. Renova, ó Deus, a fé e fortalece a fé de cada homem, de cada mulher nessa hora. Ó Deus, que nem mesmo uma pessoa possa sair daqui com a mesma fé, com o mesmo tamanho de fé que entrou, em nome de Jesus. Dá glória a Deus e podeis assentar nessa hora. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos falar um pouco, então, da história desse homem. Entendo eu que muitos aqui presentes, ou talvez você que nos escuta, nos vê pela internet, já deve ter meditado algumas vezes sobre o livro do profeta Ezequiel. Ou algumas milhares de vezes pode ter ouvido uma pregação nesse favor. Mas eu entendo que, como a palavra de Deus é um manancial e se renova, a cada vez que nós buscamos ter esse encontro com o Senhor, vamos entender mais um pouco sobre Ezequiel. Um homem que teve, talvez, estou usando a palavra talvez, a vida parecida com a minha ou com a sua vida. A vida de Ezequiel talvez tenha sido muito parecida com a minha e com a sua vida. E é muito oportuno quando nós entoamos esse canto de adoração ao Senhor, lembrando que os nossos sonhos devem ser renovados e, ainda que as coisas aconteçam, nós devemos, em nome de Jesus, ampliar os nossos sonhos e as nossas visões. E assim foi na vida de Ezequiel. Ele tinha sonhos, ele tinha visões e vontades, penso eu, como cada um de nós. Mas de repente tudo foi interrompido, você pode dizer comigo, interrompido, pelas circunstâncias da vida. E quantas vezes, meu filho, nós não temos os nossos sonhos interrompidos pelas circunstâncias da vida? Às vezes os sonhos de Deus são interrompidos pelas nossas próprias escolhas. Em outras vezes, os sonhos são interrompidos pelas circunstâncias que a vida nos faz enfrentar. Sim ou não? E assim foi com a vida de Ezequiel. Ezequiel se encontrava preso. Quero que você possa repetir comigo, diga: preso em cativeiro. E você deve saber disso, se já leu algumas vezes o livro de Ezequiel. E com os pés e as mãos amarrados. Como que nós podemos então ter sonhos e visões quando as circunstâncias chegam a tal ponto que nós muitas vezes não estamos com os pés e as mãos amarradas, mas nos sentimos presos por circunstâncias da vida? Assim estava Ezequiel, com os pés e as mãos atados, sem perspectivas, dessa vez sem sonhos, e muito provavelmente o que acontece com a minha e com a sua vida, meus irmãos, sem entender porque certas coisas acontecem com a nossa vida. Sim ou não? Nós conseguimos entender tudo que a vida nos faz enfrentar?
Eu digo para vocês que muitas coisas eu não entendo, que a vida me faz enfrentar. Muitas vezes verdadeiramente não entendemos, porque é provável, é certo. E assim deve ser a nossa oração, que a vontade soberana de Deus aconteça em nossa vida. Amém? Mas mesmo assim, não conseguimos entender. E lá estava então Ezequiel, penso eu, sem entender por que aquilo tudo estava acontecendo com ele. Mas ele conseguiu ser diferente, e é sobre isso que Deus quer falar conosco essa noite. Você pode dizer com a mesma convicção que você estava quando estava adorando a Deus, diz assim, eu vou conseguir ser diferente. Olha, eu vou conseguir ser diferente. Ele conseguiu ser diferente dos demais que estavam no cativeiro. Ele conseguiu com que as pessoas o vissem diferente. Porque ele conseguiu enxergar Deus no meio da luta, no meio do sofrimento, no meio do cativeiro. Você pode dizer, glória a Deus, eu vou enxergar o meu Deus em meio a qualquer luta, em meio a qualquer perda. Amém? Em meio a qualquer intempérie que a vida nos faz enfrentar. Ele conseguiu ver Deus em meio a essas situações. E é sobre isso que Deus me fez entender. Que lindo texto para nós então ministrarmos a igreja do Senhor nessa noite de domingo. Entender que em meio às dificuldades e às perdas, nós precisamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. E Ezequiel era um profeta, diz assim, eu sou um profeta. Você usa a sua boca como um profeta de Deus, amém? Você usa a sua boca para as verdades da palavra de Deus. E Ezequiel então era um profeta. E aquele que diz as verdades da palavra de Deus, muitas vezes é visto como alguém louco. Você pode entender e dizer assim, alguém já chamou você de louco? Por você acreditar num Deus invisível que você só sente? Você pode perguntar para quem está do teu lado, dizer assim, alguém já te chamou de louco, irmão? Porque se você já foi chamado de louco, meu filho, é porque você está no ponto de cocada. Amém? Se você já foi chamada de louca, a irmã que está ali rindo, é porque você já está no ponto de cocada, minha filha. Ninguém está vendo, mas eu sei no Deus que eu estou crendo. Em meio a essa intempérie, sei que eu não estou sozinha. Amém? Então, se você já foi chamado de louco, eis que te digo, o caminho é esse mesmo. Assim era Ezequiel. As pessoas o chamavam de louco. Porque quando os nossos olhos começam a enxergar, além das normalidades da vida, ou o que é dito supostamente normal, quando nós começamos a andar somente pelas circunstâncias, aquilo que nós estamos vendo, aí nós não somos chamados de louco. Mas quando ninguém começa a ver, ninguém consegue ver o barulho santo que Deus dá somente para os teus ouvidos ouvir, amém? Quando só você começa a enxergar aquilo que Deus está te mostrando. Aí você diz assim, as pessoas dizem, tem algo acontecendo com a sua vida, porque você antes não era desse jeito, amém? Então vamos dar glória a Deus por isso, porque nós somos chamados de louco, de anormais. E aí nós então insistimos em perseverar e a proclamar a visão de Deus. E aí nós somos verdadeiramente consagrados como alguém que não pertence a esse mundo. Esse é o objetivo dessa palavra, amém? É fazer você entender que é circunstancial a tua passagem por esse mundo. Por isso que é bem oportuno você sair desse culto de domingo sabendo que você não pertence mais a esse mundo. Logo, faça tudo para que as pessoas te vejam como anormal e louco, porque você não pertence a esse mundo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. E o que me chamou a atenção, meus amados, então, lendo esse texto de Ezequiel, é que por nenhum momento, repete comigo essa frase, diz assim, por nenhum momento, se nós lermos então o capítulo anterior todo, do livro de Ezequiel, você não vai encontrar ele deitado. E sabe, irmãos, nós não podemos então falar com Deus apenas fisicamente, mas em pé, espiritualmente. Se põe de pé
e você vai ver o que Deus vai fazer com a tua vida. Se põe de pé diante do Senhor e você vai ver que Deus vai te dar visões que você no momento talvez nem entenda. A prostração não é saudável para a nossa vida. Se coloca agora na situação de Ezequiel, que estava junto com os demais no cativeiro, mas ele foi diferente de todos. As mãos e os pés estavam atados. Mas Deus disse: põe-te em pé e falarei contigo. Amém? Deus não disse assim: vou desatar os teus pés e depois vou falar com você. Deus disse assim: do jeito que você está, fica de pé e eu falarei contigo. Aleluia, Senhor. Deus não disse assim: primeiro eu vou desatar as tuas mãos para você ter mobilidade, não. Ele disse: do jeito que você está, eu vou falar com você. Apenas fica de pé e ouve o que Deus vai fazer na tua vida. Então assim foi com Ezequiel. No capítulo anterior nós não encontramos ele deitado ou caído. E diz o texto: eu estava sentado com os demais no cativeiro e tive visões. E as visões eram profundas. Deus então se revelando para ele no cativeiro. Mas depois que ele teve a visão, Deus disse para ele: Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. E eu então comecei a meditar, escrevi exatamente como Deus então estava me falando. E Deus disse assim para mim: o homem não cai apenas com o corpo, o homem cai. Nós começamos a cair quando nós não estamos mais com a condição de sonhar. Quando as nossas perspectivas humanas às vezes nos decepcionam e as nossas perdas a tal ponto que você perde a vontade de sonhar. Quantas pessoas que nós atendemos em meio à nossa vida ministerial? Isso é uma pergunta que nós gostamos muito de fazer assim: você sonha, irmão? E quais são os teus sonhos? E quais são tuas perspectivas para a tua vida? Não sei se você já começou a pensar, e acredito eu que já fiz essa pergunta a vocês algumas vezes, mas como você se vê daqui a 10 anos mais ou menos? Que sonhos você tem para a sua vida daqui a 10 anos? Talvez você já pague uma aposentadoria, um plano, enfim. Mas a tua vida espiritual, como vai estar daqui a 10 anos? Vocês sabem, esses dias eu estava fazendo um convite a uma pessoa que vai estar ministrando junto conosco aqui. Nesse evento de mulheres, eu vou estar falando para vocês logo mais. E alguns anos atrás, a igreja tem 10 anos e mais 5, devem fazer uns 17 a 18 anos de idade atrás. Que então eu vi a família dessa pessoa que eu convidei. E ao falar ao telefone com ela, ela me fez essa colocação: minha mãe perguntou muito por você. Isso ela me dizendo, vocês estão entendendo? Onde está a Gisele? Já faz 18 anos que eu não a vejo. E ela disse assim: você não imagina o que é que Deus fez na vida de Gisele. Sabe, irmãos, eu conheci a mãe dessa pessoa, que eu vou chamá-la, no interior, não é? Depois de Bahia, Salvador, antes de Brasília, é o quê? Goiás. Ela divisa ali, Bahia, Goiás, Brasília. Nós íamos então para um congresso, estávamos num congresso em Brasília. E como ela fazia alguns anos que não viam a mãe, não via a mãe uns 2 anos, disse assim: vamos então até Goiás comigo. Ela morava numa fazenda. Faz 2 anos que eu não vejo a minha mãe. E eu já tinha Lucianinho e tinha Gabi na oportunidade. E eu saí de casa para ir para um congresso, o Luciano ficou com os 2. E eu ligo para ele e digo assim: meu filho, o que você acha? Eu vou? Ela é uma amiga tão perto e ela está me pedindo para acompanhá-la e ver os pais, que fazem 2 anos que ele não vê. E ele disse: vai, não deixa de ir não, porque é importante para ela. E nós éramos muito perto. Então isso há 18 anos atrás. Eu era muito jovem e gostava de andar de cavalo. E eu andei tanto de cavalo naquela fazenda que ao voltar do avião eu não sentava direito, não sabia o que era. Então eu disse para a Luciana: eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu não consigo sentar direito.
Eu vim todo o voo sentando de lado, e assim de lado, porque eu passei quase 2 dias, é verdade, meu, só andando de cavalo, porque eu achava muito bonito aquele lugar. Então, ela me conheceu jovem, mãe de 2 filhos, casada. Conhecia Deus de ouvir falar. E 18 anos depois, então, ela liga para a filha e diz: onde está a Gisele? Você me dá a notícia dela? E ela disse assim para mim. Ela disse, essa minha amiga dizendo para mim: você não pode imaginar o que Deus fez na vida de Gisele. Amém? Aí eu digo para você que está sentado essa noite: você não tem noção do que Deus vai fazer em tua vida daqui a 18 anos. Amém? Você não pode imaginar onde Deus tem levado você daqui a 10 anos. Vamos pensar assim. Nós verdadeiramente não conseguimos imaginar. E aí a mãe dessa minha amiga veio a João Pessoa, converteu-se, claro, louvado seja Deus, ao Senhor Jesus. E coincidentemente, quando ligo para ela essa semana, ela disse: eu passei aí na frente da igreja e disse para minha mãe: olha o que Deus fez na vida de Gisele. Ela hoje está pastoreando essa igreja, junto com o marido. Louvado seja Deus, aleluias. Olha, irmão, eu sei que era muito bom se ela tivesse dito assim: olha só o que é que Gisele tem, amém? Mas eu quero dizer para você que a maior honra que você pode receber na sua vida é alguém olhar para você e dizer assim: olha como essa menina, como esse rapaz, como esse moço, ele é servo de Deus. Ele tem uma responsabilidade grande no reino de Deus. Ela é conhecida como uma mulher de oração. Amém? Você fala e as coisas acontecem porque Deus usa a tua boca. Toma posse em nome de Jesus. Amém? Então você não tem noção, irmã, que Deus vai fazer na vida de lá. E você não tem noção onde Deus vai levar, o que Deus vai fazer. Nós não temos entendimento do que Deus ainda vai fazer na vida dos nossos filhos. Mas eu creio em nome de Jesus que será coisa grande. Grande, você pode dizer grande e poderosa, para o louvor do nome de Jesus. Que eles sejam conhecidos na terra, porque no céu já são. E se você não entendeu, eu vou explicar para você agora. Você tem dúvida, minha filha, que sua oração é conhecida? Você tem dúvida, minha filha? Quando você ora, Deus sabe que você está orando, sim ou não? Você tem dúvida? Eu creio que quando você começa a orar, do céu o Senhor diz assim: lá vem a minha serva. Ela começou a orar agora. Eu sei o jeitinho que ela começa a falar comigo. Não é assim, Lili? Não é desse jeito? Eu sei como ela me chama. Você fala com Deus de um jeito que Ele não confunde. Ele sabe como é que você trata, aleluia, Jesus. Ninguém fala do seu pai como você. Ele tem vários filhos, mas como você louva, Ele sabe que é você que está entoando cântico de louvor a Ele. E você também, minha filha. E eu estou dizendo isso porque nós precisamos saber, ter convicção de fé e entender que Deus faz coisas grandes. E quando nós oramos, chegou, para que nós venhamos a ser conhecidos na terra, é porque cremos sem nenhum pretensionismo que no céu você já é conhecido. Mas nós precisamos passar por esse tempo rápido que Deus nos permite aqui e deixar marcas. Amém, irmão? Então, se você não deixou marca ainda, cuide em fazer. Marcas que vai marcar gerações, que vai dizer assim: eu conheci alguém que fez algo grande e diferente. E esse grande não tem um sentido de tamanho, mas algo que marcou no reino de Deus. Ele ganhou muitas vidas para Jesus. Ele saía do norte a sul levando pessoas depois do culto em casa. E o carro nem é novo, nem é do ano. E Deus vê o que a gente faz. Deus vê o que a gente faz. E se você tem se preocupado em 5% com essas pessoas aqui que moram muito próximas de nós, Deus vê o que você faz. Me refiro às pessoas da comunidade. Então deixa marcas nesse mundo. Porque o mundo está cheio de pessoas que deixam marcas porque tem um poder terreno. Mas não é disso que nós estamos falando. Quando você partir desse mundo, assim, conheci alguém que deixou marcas
nesse mundo. Porque quando dobrava o joelho e começava a orar, algo diferente acontecia. Você pode dar glória a Deus por isso. Então, quando falei dessa história de 18 anos e dos nossos filhos, é para que você comece a profetizar, e comece a trazer existência, e comece a declarar, e comece a clamar, e dizer ao Senhor Jesus que você tem convicção de fé, que você vai ser uma mulher conhecida na terra. Porque algo grande Deus vai confiar a você, e faça em nome de Jesus. Aliás, Deus tem feito coisas que são grandes em nosso meio. Mas Deus também tem cobrado de gente, de um povo. E olha, irmãos, aquilo que Deus mandou vocês fazerem, vou colocar no plural, mas você fazer, faça. Porque você não entendeu errado, nem ouviu diferente. Foi Deus quem falou com você. E a voz de Deus, ninguém muda, e não se troca, e nem é engano. É Deus, porque quem fala é o Espírito Santo de Deus. Não engana você mesmo, e nem engana ninguém dizendo assim, eu acho que eu entendi errado. Não foi assim não, foi desse jeito. Não foi não, foi como você entendeu. É daquele jeito. O que você precisa fazer, você faça, e faça logo. Porque Deus está cobrando em nome de Jesus. E não estava escrito isso aqui, eu não anotei para dizer. Louvado seja Deus. Então é desse jeito que nós estamos aqui falando de Ezequiel, que era um profeta, um homem usado por Deus e que era chamado de louco. Mas quando nós perdemos os nossos sonhos, perdemos a alegria, perdemos a esperança, você pode dizer assim, misericórdia? Misericórdia. Ezequiel, para nós então entendermos a circunstância da vida de Ezequiel, para aqueles que já sabem, vai só lembrar de novo, que ele era filho de sacerdote. E o nome do pai dele, como muitos já sabem, mas era Buzi. Diz comigo, Buzi. Quem sabe não vai ser o nome do teu próximo filho? Misericórdia, pastora irmã Cristina está dizendo. Não vai ser assim não. Mas pense nessa hora. Você sendo um hebreu. E na sua infância. Seus pais contavam histórias de heróis para você. Você pode nessa hora ficar imaginando isso. E não esses heróis que nós costumeiramente vemos na televisão, como Super-Homem, que é mais antigo, mas tantos outros que hoje são mais modernos. E que os meninos, de certa forma, se identificam com esses heróis que, por um tempo, eles estão em alta. Depois, as pessoas esquecem, começam a ter outros heróis. Porque os heróis envelhecem. Mas não era desse herói que o pai de Ezequiel falava para ele, imagino eu, sentado na cama na hora de dormir, não. Ele ministrava sobre a vida de Ezequiel. Ele dizia para Ezequiel porque é que ele tinha vindo ao mundo. Eu não sei se você tem essa prática, mas eu comecei a ler um livro certa vez, daqui a pouco eu volto de novo. Eu comecei a ler um livro e o autor dizia assim, ele fazia como um desafio, um livro sobre oração. E ele dizia, quando seus filhos estiverem dormindo, chega no ouvido dele e começa a ministrar. Você foi feito para quê? Você foi feito para quê? Para que Deus me deu você? Meu filho, para que Deus deu você a mamãe? Comece a viver essa experiência se você ainda tem tempo. Mas ele está dormindo, pastor. Aí você responde. E vai ficar gravado no inconsciente dele. Para a glória de Deus. Deus me deu você. Para a glória de Deus. Deus me deu você. Para servir a Deus. Aí você não cansa. Aí vai chegar o outro dia. Aí você vai lá de novo. Deus me deu você para servir a Deus. No terceiro dia você deixa de dizer. Faz hoje. No terceiro dia você deixa de dizer. Só pergunta. Deus me deu você para quê? E ele vai dizer dormindo. Para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Para a glória de Deus. Faz isso com teus netos, irmão. Para a glória de Deus. Eu vivo essa experiência. Eu faço isso porque ainda posso com esse.
E eu nem sei se está no consciente ou está no inconsciente, mas ele responde para a glória de Deus. Também não me interessa onde está, mas é para a glória de Deus. Mas é para servir a Deus. E eu entendo que o pai de Ezequiel entendia isso. E contava ali, meu filho, histórias para Ezequiel. Você pode dizer histórias para Ezequiel. E começava a dizer, você tem um sangue de herói nas suas veias. E a gente não tem noção, né, Luiz, do que a gente poder dizer isso para os filhos. Meu filho, você não é pouca coisa, não. Você tem um sangue de herói na sua veia. Mas você não precisa de capa, não. Mas você tem sangue de herói nas suas veias. E eu entendo que Ezequiel estava assim, olha, se fortalecendo, eu posso, porque eu tenho um sangue de herói nas minhas veias. Era o próprio pai que ministrava isso para ele. Você pode dizer glória a Deus. E ali pacientemente, o pai dele, eu estou parafraseando, eu imagino que ele estava dizendo assim, olha meu filho, você também pertence a uma linhagem, você tem sangue de um homem que abriu o mar para o povo passar. Refiro-me a Moisés. Você imagina então como é que foi a educação de Ezequiel? Você tem sangue então de um homem que foi escoltado, diz assim, escoltado por uma carruagem. Então ele disse assim, meu Deus, eu quero ser igual a esses heróis. Eu fico pensando, irmão, em que Ezequiel diz assim, eu quero ser assim. Meu pai está dizendo que eu vou ser assim. Eu entendo para que eu nasci. Por isso que gosto muito dessa responsabilidade aos homens. Eis que te digo de novo, irmãos, a responsabilidade é sua. De conduzir a sua família, de trazer para a presença do Senhor. E a gente não toma o reino de Deus assim, a gente toma com esforço. Venha, porque aqui é o melhor lugar de você estar. Eu não estou dizendo com isso que você deve puxar os cabelos da sua esposa. Pega só pelo braço. E pelos filhos. Mas a responsabilidade é sua. Então eu compreendo que Ezequiel já sabia para que ele foi feito. Para que Deus então havia confiado a sua vida ao pai. E Ezequiel estava sendo preparado, diz assim, estava sendo preparado para ocupar o que seu pai fazia. Irmãos, é tão sério quando a gente diz uma frase tão simples. Acredito que já ministrei para vocês sobre isso. Você pode dizer assim, eu estou preparando meu filho para tomar conta dos meus negócios. Eu tenho certeza que como pais a gente se preocupa. Mas acima de todas as coisas, se preocupa dele ser como você é. Portanto, a sua responsabilidade é muito grande. Oh Deus, mas não pode ser diferente. Se preocupa em fazê-los entender que servir a Deus está no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar que nós podemos então estar. E quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós necessitamos inconscientemente de encontrar uma razão que justifique, porque nós não estamos mais no centro da vontade de Deus, sim ou não? Alguém ou algo precisa acontecer para você justificar a sua ausência de estar no centro da vontade de Deus. Quantos filhos, por exemplo, não justificam que se afastam porque estão com os pais e, enfim, todas essas questões hoje que os filhos... É tão rápido que eles aprendem a dizer isso, né? Eu me envolvi com certa pessoa porque meu pai falou assim comigo. Porque minha família não me amparou. Hoje existe justificativa para tudo. Mas se nós, então, fizermos essa introspecção através dessa palavra, nós vamos entender se verdadeiramente nós estamos no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar que a gente pode estar. Eu desafio você para agora aí sentado no seu lugar com esse silêncio absoluto, de perguntar para você mesmo, meu Deus, aliás, para o Senhor Jesus,
Eu estou no centro da tua vontade. Se você sentir paz, não tenha medo nenhum, irmão. É Deus te respondendo. Se por um momento você teve dúvida, reveja seus valores, seus conceitos e suas decisões. Seus valores, seus conceitos e suas decisões. Se verdadeiramente você está no centro da vontade de Deus. Ou se você e eu, a nossa humanidade quando aparece, nós precisamos encontrar alguém. Veja se não acontece isso. Nós discutimos com o marido, aí diz assim, vou não. Não vou não, porque ele é uma coisa, servindo a Deus em casa ele não é outra. Deus não tem nada a ver com isso. Mas a gente precisa encontrar uma justificativa para que a gente não fique com esse sentimento que nos consome. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente não é mais feliz quando não está no centro da vontade de Deus. Não é assim? A gente não encontra mais felicidade quando não está fazendo aquilo que Deus te comissionou para fazer. Sabe, irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. No início do ano, o culto do fim do ano aqui na igreja, sempre o pastor faz um culto e pede que a gente coloque os alvos. Não são os alvos? Os pedidos, não é assim? Os pedidos, faz uma semana de oração. E eu tenho, não sei se os irmãos têm esse costume, ou as meninas, que isso é mais coisa de mulher. E eu sempre guardo as coisas que os outros anos que passaram, e a gente vai passando o tempo, às vezes eu estou mexendo nas minhas Bíblias, e encontro, eu digo, mas Jesus, olha, fez isso, não aconteceu, mas aconteceu isso e isso, e aí a gente vai fazendo uma contagem de bênçãos, pode ser dito assim, e os papelzinhos dos anos anteriores. Aí esse ano, então, que aconteceu o culto lá no Templo Novo, naquele momento eu disse, Senhor, vou confessar para vocês isso, vocês querem saber? Eu não sei o que tem acontecido com a igreja, mas eu sinto que vocês não estão mais curiosos como antigamente. Irmãos, eu verdadeiramente não coloquei. Não coloquei. Aí você pode dizer assim, pastor, você não tem expectativa nem sonho. Ixi, se eu fosse dizer, a gente passava o resto da noite aqui toda somente falando sobre isso. Mas eu coloquei essa frase, diante de Deus que tudo sabe. Senhor, os teus sonhos são maiores que os meus. Faz a tua vontade na minha vida. 2014. Somente isso. Desafia Deus e pede que os teus sonhos, os sonhos dele sejam feitos na tua vida. E veja o que vai acontecer. Nós estamos no mês de... Verdadeiramente, mas eu já falei tanto que eu vou perder abril. Verdadeiramente no mês de abril, estamos. E eu tenho sonhos. A associação é um sonho. Ver a associação dando certo é um grande sonho. Ver pessoas se convertendo nesse lugar, através da associação e levando para o Evangelho, é um grande sonho. Ver uma sala ali de AA e pessoas alcoolizadas, dependentes, sem vontade, chegarem aqui completamente sem noção, e Deus usar uma pessoa e depois levar para conhecer o Evangelho, isso é um grande sonho. Entre outras coisas mais que talvez vocês não suportariam, porque é uma lista grande. E como alguns irmãos sabem, nos finais de semana eu sempre dava aula na faculdade. Eu gosto muito de ensinar. E vocês não têm noção da quantidade de convites que eu já recebi para voltar a dar aula na faculdade. Ministrando um final de semana que não atrapalha absolutamente nada na minha vida. Deus faz tanto que eu fico pensando assim, Senhor, como que o Senhor nos responsabiliza por tão grande coisa? E eu não estou aqui, irmãos, nesse altar aqui, olha, com esse salto, com tanto pretensionismo, cheia de mim mesma para você, para alimentar a sua fé e dizer assim, escreve no teu coração, Senhor, que os teus sonhos são maiores que os meus. Aí esses dias chegou uma ligação para nós novamente ministrarmos num congresso que vai acontecer na ilha de Itamaracá, sobre sexualidade. Eu disse, eu vou com meu marido.
para a glória de Deus. Se vocês estão chamando, eu vou levar o meu marido. Mas eu vejo que é só Jesus na minha vida, somente. Amém, irmãos? Porque quando nós, por um momento, saímos da presença de Deus, a nossa humanidade aparece. E eu estou contando para vocês como forma de bênção. Amém? Para alimentar a tua fé. Porque Deus conhece as tuas necessidades. Deus sabe os teus sonhos. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe até do que você gosta como luxo. E do salto alto, que eu gosto muito. Claro. Só que Deus não se preocupa. Ele não tem que dar os nossos luxos. Ele supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu falo para que vocês entendam que Deus te conhece muito mais do que você mesmo. Porque nós somos o grande desafio de Deus. E nesse sentido, eu tenho sido surpreendida pelo que Deus tem feito, sem eu colocar e enumerar 12 itens, porque no ano tem 12 meses. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E esses dias, a responsabilidade aumenta quando alguém fala assim, olha, convida a irmã Suzana, ela vai saber falar sobre isso. Aí Deus me levou a ser convidada para um seminário, está ministrando 2 disciplinas sobre família, sexualidade, na relação conjugal e uma relação de gênero, ou seja, o sexismo que tem sido divulgado nos meios hoje em dia. E eu disse assim, aceito, porque eu gosto de desafios, vou estudar, vou ler, vou pesquisar, vou preparar. Deus vai me usar, mas isso vem de Deus, irmãos. Não vem de homens, não vem de arrumadinho, não vem de conhecimento. Portanto, escreve no teu coração, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Louvado seja Deus por isso. Então Ezequiel, ele foi preparado para isso, para ocupar o lugar e aquilo que seu pai fazia. E ele entendia isso. Ele entendia bem o que seu pai fazia. Ele estava sendo preparado para isso. Imagine alguém dizendo para você, e essa pessoa que está dizendo, demonstra para você uma figura de autoridade, como um pai ou uma mãe, dizendo para você, meu filho, trabalhar para Jesus é muito bom. Meu filho, servir a Deus é muito grandioso. Sabe, meu filho, você vai ter a sua carteira registrada no céu. Aleluia por isso. Imagina alguém dizendo isso, quando a tua formação de personalidade precisa de ouvir isso. Imagina alguém estar toda hora falando isso para você. Assim era o pai de Ezequiel. Meu filho, o Senhor é a tua herança. Não desiste não. Não desiste não. Que coisa linda, não é, irmãos? Nós ouvirmos isso. Alimenta, nos ensina, traz à nossa existência um tamanho de fé muito grande. Então esse menino, ele tinha aspirações, ele tinha sonho, mas quando ele tinha mais ou menos por volta lá dos seus 17 anos, diz assim, 17 anos, então veio o que aconteceu, ele foi preso. E veio um peso, diz assim, veio um peso. Veio um peso das mãos do próprio Deus. Você vai dizer, mas por quê, pastora? Das mãos de Deus sobre a sua nação. Não foi ele quem pecou, viu, Luiz? Foi ele quem pecou. Mas foi ele que foi preso, com as mãos atadas, com os pés amarrados. Pela idolatria, por conta da idolatria, o Senhor então permitiu que Israel fosse afrontada, diz assim, misericórdia, pela Babilônia. E lá então foi Ezequiel preso e vendo a sua cidade sendo tomada por conta daquilo que os seus pais haviam feito, os seus antepassados haviam feito. Você pode imaginar essa cena? Com as mãos, com os pés atados, sendo arrastado no meio do deserto em direção à Babilônia. Ali estavam os sonhos daquele jovem com muita, vontade, entendendo o que seu pai havia ensinado, mas essa agora era a realidade
que muitas vezes a vida nos faz enfrentar situações desastrosas e decepcionantes em nossa vida. Você pode dizer comigo misericórdia? Eu não sei se você consegue compreender o tamanho dessa situação, mas eu quis narrar para você toda a ilustração de como Ezequiel havia sido criado. E é como se ele estivesse vendo todos os seus sonhos e o lugar que ele ia ocupar, fazendo o que seu pai fazia, tinha caído por terra, quando assim ele estava sendo levado para a Babilônia. E foi colocado então sobre seus ombros, imagino eu, como aquela madeira, que a gente vê isso muito no interior, um lado argila, outro lado água, e aquilo devia ser um peso terrível, e devia doer muito nos seus ombros e causar uma exaustão de sacrifício humano, mas era esse serviço que ele fazia. Então todas as suas expectativas haviam sido frustradas. Esse era o serviço que ele fazia. Lá à margem do rio Quebar, esse era o trabalho que ele fazia. Eu anotei aqui para que nós entendêssemos, até porque a Babilônia era bem conhecida pela sua arquitetura e precisava muito de argila e de água, e enfim, todas essas questões. Mas com 17 anos, as aspirações daquele jovem foram ceifadas. Ele estava, imagino eu, destruído humanamente falando por dentro. Eu não sei se você já passou por alguma situação que você diz assim: essa situação me deixou humanamente destruída. Achei que não tinha mais forças para levantar. Não sei se você já teve perdas em sua vida que deixou você falando alguma vez essa frase. Mas essa era a situação de Ezequiel. Mesmo crendo em Deus, orando todos os dias, esperando que um dia voltasse para a sua terra, todos os dias ele fazia a mesma coisa: água, argila, peso, trabalho. Imagina só, não era isso que ele esperava para a sua própria vida. Sem alegria, sem esperança e sem perspectiva. É bem desolador falar assim, mas para nós entendermos que em meio a tudo isso, Deus se revela para essa pessoa e diz assim: põe-te em pé e falarei contigo. Louvado seja Deus. Sabe, queridos, Deus espera que em meio a um inferno, pode-se dizer dessa forma, em meio a um inferno, nós tenhamos coragem de reagir, nós tenhamos coragem de ficar de pé. Isso Deus espera de mim e de você, que diz que supostamente conhecemos a Deus. É isso que Deus espera de nós, que tenhamos coragem de reagir. Queridos, o momento difícil é sinal que as bênçãos estão chegando. Posso ouvir um amém com alegria? E sabe, olhar e ver além do além. Você, nessa hora, pode estar se sentindo preso. Às vezes a gente diz preso por não saber como sair de uma determinada situação, ou não saber como resolver uma determinada situação. Mas mesmo assim, Deus espera que você reaja. Glória a Deus. Deus espera que você reaja. Ser um sonhador é você não aceitar, queridos, que o inferno tome conta da sua alma, do seu ânimo, da sua alegria, da sua esperança. Não aceitar. Não aceitar. Você pode estar, mas você não é. E quantas vezes nós estamos, mas não somos? Você está triste não significa que você é infeliz. Você está desmotivado não significa que você vai passar a vida toda assim. E se você está desempregado, significa que você é um preguiçoso. Significa que você precisa de buscar e está sem oportunidade. Mas ser não é, estar não é ser. Amém, irmãos?
De repente, Ezequiel descobriu que ele estava escravizado, mas ele não era um escravo. Amém? Ele teve o entendimento que ele estava, mas ele não era um escravo. Não foi para isso que o pai o criou. Não foi desse jeito que meu pai me ensinou. Não foi para isso que eu nasci. Sabe, você pode começar a declarar mediante a sua situação: Deus, não foi para isso que o Senhor me deu os filhos. Sabe, irmãos, às vezes eu estou aperreado com alguma situação. Eu digo: Deus, Tu não me desse filho para me dar preocupação. O Senhor me deu filhos para servir a Deus. Servir a Deus. Servir a Deus. Mas eu só posso cobrar para ele servir a Deus se ele me vê servindo a Deus. Se ele vê os pais servindo a Deus. Vocês não sabem, mas ele tocou no culto de jovem ontem. Ia tocar, veio para o ensaio desde as 4 horas da tarde. Não venha com essa história que é conversa de pastor, não. É porque é filho de pastor, não. É porque é servo de Deus. E se você tem talento, aproveita enquanto você respira. Porque a gente não sabe amanhã. E eu já ofereci os seus trabalhos e os seus serviços para quem interessa. Nós vamos ter agora um seminário de mulheres. Eu disse: pode deixar, que se precisar de bateria, meu filho, ele toca. Se precisar de bateria, ele toca. Se deu certo com 2, para a glória de Deus, vai dar certo com 3. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus fiel. Portanto, irmãos, a receita não é simples, não. Não é não, receita simples não. É complicado. É bem difícil. De 8 horas da manhã, eu disse: acorde, porque você tem que estar. Mas ele saiu de 00:30. Mas não foi só os meus, foi os seus também. 00:30 nós saímos ontem do estudo de casais. Eu disse: de 8 você precisa estar na igreja, que você tem ensaio. Isso não é pretensionismo. É saber o que Deus fez, faz e continuará fazendo. Porque a minha geração não terminou aqui, não. Eu tenho netos para ver servindo ao Senhor, para a glória de Deus. Eu tenho bisnetos para ver servindo ao Senhor, para a glória de Deus. Eu trago a existência todos os dias da minha vida, que Deus, em nome de Jesus, não para por aqui não, porque eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir. Irmãos, e se você já se contentou com o tamanho da fé que você está aí no seu coração, é muito pouco. Não fica somente nisso não, aumenta, porque Deus pode fazer mais. Deus pode gerar no teu coração muito mais. Deus pode fazer um mover tão grande que você vai dizer: sai da frente, porque se Satanás aparecer, ele se converte hoje. Creia e faça o impossível acontecer através do poder de Deus na tua vida. Então lá estava Ezequiel, que fez essa grande descoberta. Ele estava, mas ele não era escravo. Vocês estão entendendo? Então dá uma salva de palmas para o Senhor nessa hora. Louvado seja Deus, porque o Senhor é bom todo o tempo. Louvado seja Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe a nossa exaltação. Sabe, queridos, quantos de nós essa noite que não sei de perto a sua história de vida, porque entendo perfeitamente, logicamente, a minha pequenez nesse reino de Deus e saber que eu não posso suprir todas as suas necessidades em nome de Jesus. Mas o Senhor pode. Deus pode. Só Deus pode. Ontem a irmã estava dizendo para mim com muita alegria e alegrou muito meu coração: eu tenho um marido que é uma bênção de Deus. Homem bom. A pessoa estava me dizendo: você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dizer de novo por isso? Glória a Deus. Olha, pastor, eu penso num presente que Deus me deu, foi esse marido. Mas ele não pode suprir as suas necessidades 100%. Algo pode haver que vai entristecer o seu coração. Tenho dito, sim ou não? Ele me ama, dá a vida por mim, faz todas as coisas que a palavra de Deus manda, mas ele não pode suprir 100%. Nem você pode suprir 100%. Por melhor que você seja. E nem eu posso suprir sua necessidade 100%. Só Jesus Cristo pode. Então Ezequiel, queridos, ele entendeu verdadeiramente que ele não deveria ser escravo todo o tempo. Esse não era o ponto final da sua história. Não sei se você já vê sua vida assim, diz assim: olha, eu já fiz tudo que eu preciso, já tenho um curso superior, eu já consegui a minha graduação, eu já
galguei algumas situações em minha vida, eu já conquistei, sabe, eu já fiz, eu já tive nesse lugar, eu já fui usada aqui nesse lugar. Sabe, eu já sentei onde você hoje está sentando. Não se contenta com isso, que Deus vai fazer mais na tua vida, irmão. Sabe, muito mais Deus vai fazer na tua vida. Muito mais, muito, o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Eu entendo que quando o Senhor permite que nós venhamos a passar lutas, provas, angústias, e eu não estou falando em uma língua que ninguém deixe de entender, porque essa é uma linguagem que todos nós entendemos e conhecemos muito bem de perto. Lutas, angústias, tristezas, decepções, ou tantas outras palavras que a gente poderia colocar aqui. Mas isso faz parte da escola de Deus. E se a gente precisa ser graduado na fé, é importante que a gente suporte todas essas coisas. Amém, Suzana? É importante que a gente aprenda, entenda isso. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas eu compreendo que seria bem oportuno para que nós entendêssemos agora. Quando Deus permite isso na nossa vida, significa que a soberania dele está prevalecendo. Ou em outra linguagem a gente também pode dizer assim: Deus tem negócio comigo. Sabe, você pode dizer com fé, dizer assim: Deus tem negócio comigo. Sabe, Deus tem negócio comigo, menino. Olha, Deus tem negócio com você. Deus tem negócio comigo. Eu nunca vi uma luta tão grande, você pode dizer assim. Ou você pode dizer: eu já passei por uma luta tão grande e agora eu entendo que Deus tem negócio comigo. Deus tinha e eu não sabia ainda, não é assim, irmã? Deus tinha negócio com a irmã, olha, tanto tempo. A gente só entende depois. É fácil de nós entendermos assim. Então, quando a gente precisa se graduar na fé, Deus então começa a promover essas situações, esperando de nós reações. Ele espera de nós reações. Você repete comigo: Deus espera de mim que eu reaja, em nome de Jesus. Queridos, eu entendo uma coisa nessa minha vida curta, ministerial. Muito curta, mas com tantas experiências já. Muitas. Eu até anotei para não dizer a frase de outro jeito. Eu aprendi nessa vida que o que não custa nada não vale muito. Precisa de sacrifício, sim ou não? Luta, trabalho, conquista, lágrimas, joelho, fé, e chega no outro lado. Chega no outro lado. Diz assim: eu vou chegar no outro lado. Você diz assim: irmão, eu estou chegando do outro lado. Já estou vendo o outro lado. Falta pouco. Você diz para teu irmão que está precisando dessa palavra, diz assim: falta pouco. Irmão, espera só mais um pouco. Não se apresse não. Falta pouco. Hein? Você toca assim com carinho e diz: falta pouco, irmão. Não falta muito. Fala mesmo, Jeová, falta pouco. Mas nós precisamos finalizar. Eu quero trazer uma alegria para você essa noite. Em nome de Jesus. Eu quero alegrar o teu coração essa noite, da parte de Deus. Lembrando para você, que quanto maior for a luta, quantos passos você já deu em direção à sua vitória, maior será a proporção da alegria que Deus derramará sobre a sua vida. Muito maior será a proporção da alegria que Deus vai derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Parece ser repetitivo e não é absolutamente uma teologia da prosperidade, mas entendendo que Deus é completamente capaz e suficiente para mudar a tua história e a minha. Capaz e suficiente para mudar a tua história, teus ideais, teus desejos, tua vontade, e do teu marido, do teu filho, da tua família, e em todos os aspectos. E a mudança começa em você. Porque como Deus gosta de fazer milagre na frente de todo mundo, sim ou não? Ele gosta de que todo mundo veja o que Ele vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Então se alegra essa noite, para que você não saia daqui achando que Deus esqueceu de você depois de toda essa ministração. Olha, quero dizer algo muito importante para a minha vida e para a tua. Não acha que eu não estou nessa, não. Eu estou também.
Diz para mim primeiro, para não lhe chocar muito. Diz assim, bota o dedo virado para a pastora. Bota, Lili, minha filha. Diz assim, você tem jeito. Pastora, você tem jeito. Diz assim, olha, há esperança para você. Agora segura, você tem jeito. Irmã, não desiste de você não, porque tem jeito. Olha, meu filho, você tem jeito. Pense que você tem jeito. Deus não desistiu de você, menino. Olha quem você era, olha o que você é hoje. Menino grande desse, não é? Você tem jeito. Você tem jeito. Olha, pastor Júnior teve jeito. Glória a Deus. Sabe, olha, o irmão Fábio teve jeito, mas você tem jeito ainda. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Você pode ser melhor, meu filho. Pode ser melhor. Viu, Natália? Você pode ser melhor. Pode ser bem melhor. Irmãos, nós precisamos lembrar que o Espírito de Deus habita em nós. E quantas vezes nós esquecemos disso e nos achamos completamente incapazes de mudar. Porque nós não devemos esperar que a gente mude pela nossa humanidade ou o nosso conhecimento, mas simplesmente, tão somente, pelo poder genuíno e transformador do Espírito Santo de Deus em nós. E eu não sei se você pode, mas olha para os teus pés agora, nessa hora. Eu não sei se você consegue imaginar que ele pode estar atado por alguma situação que você não sabe como sair ou resolver. Ou as tuas mãos, que muitas vezes a gente chega a visualizar e diz assim, se eu corro, como chama? O bicho pega. Se eu fico, o bicho vai me comer. Às vezes a gente pensa desse jeito. E aí eu não sei o que é que eu faço, se eu corro ou se eu fico, espero morrer aqui quietinha. Estávamos nós então ali na segunda-feira à noite. Você não pode imaginar como está sendo bom demais. Lutando não, aprendendo a se defender. É assim a diferença. Na aula de jiu-jitsu, não é? A intenção é que essa minha fala traga para você a vontade de fazer também. Eu, o pastor, mais o irmão Cláudio, a irmã Raquel e mais alguns jovens. A segunda turma deve ser só casais. E aí teve um momento que eu e Raquel começamos então a ficar lá na posição. E eu olho para a irmã e disse, em nome de Jesus, tu me amas, Raquel. Tu me amas, Raquel. Em nome de Jesus, tu não tens nada em teu coração contra a tua pastora. Então vamos nessa que o Senhor será por nós. Irmãs, mas essa menina tem uma força tão grande. Olha, ela tem uma força tão grande que eu disse, em nome de Jesus, eu estou preparada para morrer. Mas eu não morri, porque ela disse, pastor... Então a gente quer ficar tudo assim. Você aguarda e confia. Mas se você se sentiu tocado, é segunda-feira de noite, na verdade, irmão Cláudio com o pastor, olhe, só Jesus, só Jesus Cristo na causa. Eu acho que ele disse, irmão, tu me amas também, então vamos nessa. Irmão, tu me amas, vamos nessa. Hein? E aí o que acontece? Tem sido uma bênção de Deus, que acontece isso na segunda-feira, às 9h30 da noite, só para os adultos. Vem, faz essa experiência, nunca mais isso será o mesmo. Qualquer coisa você está lá, ó. Cuidado que agora eu estou entendendo, né, Lucianinho? Tem momentos que chega a ser engraçado, mas se não serve para uma coisa, serve para outra. Não é? Se não serve, a gente ri. Isso é muito bom. Sabe, queridos, olha para teus pés, eu não sei se você já fez isso. Não sei se você tem visto as suas mãos atadas, mas há uma força gigante em você. Não é assim, irmã Hilda? Uma força gigante que não vem do seu tamanho, que não vem do seu conhecimento, que não vem de você mesmo, mas vem do poder de Deus sobre a sua vida. Como você tem reagido, como você tem lutado, como você tem sido forte, como você não tem desistido, queridos. Glória a Deus por isso. Sabe, você está até aqui porque o Senhor tem te ajudado. Quantas vezes você não pensou em parar e deixar tudo no meio do caminho? Quantas vezes você já não questionou o Senhor e disse, onde tu estás, ó Deus, que não estás vendo ou me olhando ou me vendo? Mas o Senhor tem cuidado de você. O
O Senhor tem cuidado da sua vida. O Senhor tem passado as mãos em teus cabelos, meninas, mesmo quando você não sente. Há uma força e um poder gigantesco, que é o poder de Deus em nós. Glória a Deus. Queridos, não sei se você está lembrado, viu? Mas Deus habita em você. Deus habita em você. Deus habita em você. Louvado seja Deus. E olha para quem está aqui perto de você essa noite e diz isso. O maior desafio de Deus é você. Oh Senhor, como eu sou o teu desafio. Não é? O maior desafio de Deus é a sua própria vida. E eu quero que nessa hora você continue declarando, dizendo assim: eu estou, mas eu não sou. Eu estou, mas eu não sou. Tem alguém aqui que quer casar em nome de Jesus, fora irmã Luípa? Que quer casar? Você pode dizer assim: olha, eu estou, mas eu não sou. Deus vai dar um marido cheio da graça, do poder, da misericórdia, da benevolência. Deus toma posse em nome de Jesus dessa vitória. Não é qualquer homem. Eu estou sozinha, mas não vai morrer sozinha. Não vai. Não vai. Deus vai dar um marido em nome de Jesus. Tem mais alguém? Levanta a mão e toma posse em nome de Jesus. Glória, meu Deus, em nome de Jesus, faz um milagre. Recebe. E eu digo isso com autoridade sobre a sua vida. Que Deus dê em nome de Jesus. A irmã Lúcia lá atrás, sabe, em nome de Jesus. Eu estou, mas não vou ficar para o resto da minha vida. E você que é casada e sabe o valor que o casamento tem, estende as mãos sobre essas irmãs, amém? E diz assim: receba em nome de Jesus, receba. Um casamento é para isso que o irmão em Cristo existe. Receba em nome de Jesus. Esse povo sabe o que é ter um casamento aos pés da cruz. Você terá um casamento em nome de Jesus abençoado. Uma família abençoada. Louvado seja Deus por isso. Você está entendendo o que Deus está falando com você essa noite? Você pode perguntar para quem está do teu lado, dizendo assim: você está entendendo? Diz assim para ele: você vai sair desse culto muito melhor. Olha, queridos, quero dizer para você algo. Nós estamos no mês de abril, bem lembrado, que eu acabei de esquecer. Não dá nada para Satanás nesse resto de ano se você já deu alguma coisa. Não dá não. Não dá o seu sono, fazendo com que você tenha insônia. Não dá a sua alegria. Não dá para ele você comer demais para matar a sua ansiedade. E saciar algo em você que só quem vai saciar é o poder transformador genuíno de Deus. Não é comida demasiada. Sabe? Não dá para Satanás o seu marido e nem os seus filhos. Não dá. Não dá a tua esperança e nem as tuas expectativas e nem os teus sonhos. Não dá. Se você já deu, as coisas velhas já passaram. Mas não dá mais. Esse é o ano, em nome de Jesus, da celebração da paz. Na minha e na sua vida. Sobre essa igreja. E se você não entendeu ainda, mas você terá dias de paz. Dias de descanso. Dias que você vai celebrar e dizer assim: eu estou celebrando somente, simplesmente, tão somente paz na minha família, na minha casa, na minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, queridos, dá glória a Deus nessa hora. Diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Se você é crente e gosta de exaltar o nome do Senhor, diz assim: glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, porque eu fui lembrado, fui salvo, fui remido, fui lavado pelo sangue do Cordeiro. E Deus está me lembrando isso hoje. Sabe, querido, Deus está querendo encontrar. Eu entendo e escrevi assim: hoje aqui, alguém que por um momento se vê passando por um cativeiro. Um cativeiro. Um cativeiro, Lucianinho. Como Ezequiel se encontrava. Deus sabia que você ia ouvir essa palavra. E é você que ele precisava que ouvisse. Para que você fosse lembrado que você vai ser diferente dos demais. Que você vai se pôr de pé e Deus vai se revelar a você. Em nome de Jesus. É tão difícil nós falarmos em cativeiro, porque dá uma ideia de
sabe, de escravo. Mas às vezes o cativeiro é você não estar sabendo como resolver algo. Está numa dúvida tão grande que diz assim, eu estou como que num cativeiro. Deus sabia que você estaria essa noite aqui. Deus sabia que você precisava ouvir essa palavra. Glória a Deus. Mas você é um prisioneiro livre. Você está, mas não vai permanecer. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Você está, mas não vai permanecer. Você é livre em Cristo Jesus. Você diz assim, amém. E tantas coisas eu entendo ainda, que nós às vezes nos vemos, mas que não somos. Eu compreendo perfeitamente que Deus essa noite queria encontrar a mim mesma. E a você também. Amém? A mim mesma. E muitas vezes a gente esquece de Deus, porque nós estamos sem condição. Serve a Deus sem condição. E se você tem muito, serve a Deus com muito. Não deixa que a bênção transforme a sua vida em maldição. Não deixa que o que você tanto pediu a Deus, quando Deus começa a fazer em tua vida, você começa a esquecer de Deus. Não sei se você está ouvindo, irmãos, mas é como se os grilhões estivessem sendo quebrados nessa hora sobre a minha e a sua vida. E algo novo e diferente Deus começa a preparar para mim e para você. Sabe, queridos, é tão difícil, mas Deus procura por crentes de verdade, que se destaque no meio da multidão. E Deus procura por alguém que enfrenta o diabo de cara, não corra com medo dele. Por isso que eu entendo que Deus é completamente capaz e suficiente para, no meio da bagunça, colocar ordem. No meio da bagunça, Ele é Deus poderoso para colocar ordem na sua vida. Por isso que eu quero convidar você nessa hora, para dizer assim, eu recebo o poder de Deus. Eu sou cheio da glória e do poder de Deus. Sabe, nunca mais diz para você mesmo, eu nunca consigo. As pessoas não me amam, me vê de uma forma diferente. Os achismos que nós temos só nos afastam de Deus e das pessoas. A gente acaba colocando a culpa em Deus daquilo que nós mesmos precisamos de cura. Eu entendo que o melhor de Deus ainda está para acontecer na sua vida. E eu entendo, creio e profetizo que Deus é tão grande e suficiente, queridos irmãos. E você vai receber tanto poder de Deus através da sua fé, porque até a fé vem de Deus. Que, como falei anteriormente, se o diabo não sair da sua frente, ele se converte. Porque não tem quem lhe segure. Amém? Você vai a partir de amanhã enfrentar uma semana com desafios, pessoas, coisas, negócios, viagens, alvos, metas. Mas em nome de Jesus, entende, creia e traz à existência. Se você está sendo desafiado, é porque você está credenciado para a escola de Deus. É com você mesmo que Deus quer fazer algo diferente. Então, não temas a nada. Isso é uma coisa que tenho na minha vida, irmãos. É foco. Porque se eu olho do lado, eu perco o foco. Eu perco o foco. Se eu olho do lado, eu perco aquilo que Deus me comissionou. Se eu começo a me preocupar com coisas pequenas, eu perco aquilo que Deus me deu para que eu fizesse. Não perde mais tempo na tua vida. Não perde o foco. Posso ouvir um amém com alegria? Eu creio que o sobrenatural de Deus
vai acontecer na tua vida. Tome uma atitude. Amém? Tome uma atitude. Deus espera que você reaja. E a última coisa que eu quero que você diga comigo. Diz assim: nunca mais eu vou ser o mesmo. Porque eu tenho jeito para Jesus. É completamente possível. Não é, meu filho? Nós temos jeito para Jesus. Completamente possível. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos orar e buscar a presença de Deus. E queremos então apresentar a Deus todas as nossas necessidades. E chega em nós um poder tão transformador da parte do Senhor. E a gente se prostra e começa a orar. E a gente até esquece o que ia pedir. É assim ou não que acontece com a sua vida? Você é tomada por algo sobrenatural. E você diz: Senhor, nem precisa mais. A tua presença me basta. A tua presença nessa hora já me basta. Portanto, quando as palavras te faltarem, serve a Deus. E quando você tiver muito o que pedir, serve a Deus. E quando você não tiver como estar na presença de Deus, onde você está, serve a Deus. Louvado seja Deus. Serve a Deus. Foi para isso que você foi feita, minha filha, para servir a Deus. Serve a Deus. Em todo tempo e lugar, serve a Deus. Indo para a Babilônia, como Ezequiel, servindo a Deus. Mas também se você for para Galileia, serve a Deus. Indo para o Calvário, servindo a Deus. Serve a Deus. Serve a Deus. Serve a Deus. Porque se você não está no centro da vontade de Deus, você nunca vai ser alguém completamente feliz.